Agora a gente fala sobre eleições. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram nesta quarta-feira do segundo debate para o pleito em São Paulo. No encontro organizado em parceria entre o Estadão, com o Terra e a FAAP, novamente agressões e bate-boca entre os participantes. Reportagem de Beatriz Manfredini. Agressões, acusações e bate-bocas marcaram mais uma vez o debate de candidatos à Prefeitura de São Paulo. Realizado na manhã desta quarta-feira na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, em uma parceria com o jornal Estado de São Paulo e o portal Terra, o evento contou com a participação de Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB e Marina Helena, do Novo, os 6 mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Apesar de criticarem o que chamaram de baixaria e show de horrores, os candidatos entraram na onda conflituosa e, em determinado momento, a situação quase chegou ao contato físico entre Boulos e Marçal. Boulos citou a condenação criminal por furto qualificado que Marçal teve aos 18 anos por participação em um esquema de golpes cibernéticos. E Marçal rebateu citando as prisões de Boulos enquanto militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. No fim da rodada, Marçal retirou do bolso do paletó uma carteira de trabalho, que serviria, nas palavras dele, para exorcizar Boulos. Boulos ignorou durante um tempo, mas se exaltou nos bastidores quando Marçal insistiu em apontar a carteira de trabalho para ele. Já sentados, Boulos chegou a dar um tapa no objeto e o conflito precisou ser mediado por uma funcionária no debate. Ao término do evento, quando questionado sobre a ação, Boulos comparou Marçal ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que não cairia na onda de ataques, mas destacou que não tem o que chamou de sangue de barata. Essa tática é velha. O que a gente tem que tomar cuidado é para não naturalizar o absurdo. Nós já vimos o preço que o Brasil pagou por ter naturalizado o absurdo com o ex-presidente da República. Eu não vou cair nessa. Francamente, eu não vou cair nessa. Quando uma pessoa vem na tua frente, mente de maneira descarada, te ataca, te provoca, ninguém tem sangue de barata. Marçal, por sua vez, além da cena da carteira de trabalho, também pouco focou em propostas. Em uma rodada sobre educação com a candidata do PSB, Marçal afirmou que é o professor mais bem pago do país. Da Atena focou os ataques a Nunes em operações recentes do Ministério Público, que apontam que organizações criminosas estavam agindo na Cracolândia e nos ônibus da cidade. O Ricardo não fez nada para resolver o problema da Cracolândia e destruiu o centro da cidade de São Paulo. A Cracolândia tem que ter a participação de todos os atores de segurança e justiça para que ela seja resolvida. Esse foi o segundo debate realizado para a Prefeitura da capital paulista desde o início da corrida eleitoral deste ano. No total, 6 candidatos foram convidados. No evento anterior, foram 5. Marina Helena, do Novo, que ficou de fora por conta das regras estabelecidas, chegou a organizar, na época, um protesto fora do local. Tentando se tornar mais conhecida, Marina protagonizou uma dobradinha com Marçal e tentou se aproximar de um discurso ideológico à direita, falando em pautas de costumes como ideologia de gênero e orientação sexual. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde classificou a fala de Marina como inteiramente falsa e irresponsável. Tabata e Nunes, apesar de promoverem uma tentativa de ignorar parte dos ataques e focarem em propostas, também foram protagonistas de embates. A deputada federal chegou a dizer que Nunes rouba e não faz, e criticou inclusive Boulos, que é apoiado pelo presidente Lula, enquanto ela, Tabata, tem o apoio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. De que sim, debate para falar de propostas. E ninguém juntou um time melhor do que eu ou se preparou tanto para chegar aqui e falar como falei, de educação, pessoa com deficiência, falar de
planejamento urbano, transporte, mas é muito importante que as pessoas conheçam os candidatos. Acho que essas duas coisas são igualmente importantes. A gente falar de proposta, a gente falar de cidade, mas a gente não ter medo de enfrentar também canalhas como a gente tem aqui. A polarização nacional voltou a ganhar palco na boca dos candidatos da capital paulista. E um embate sobre o assunto foi protagonizado por Nunes, apoiado por Bolsonaro, e Boulos, que conta com Lula. Ao término do debate, Nunes reclamou do que chamou de show de cortes para as redes sociais e de fake news. O nível baixou demais, a gente esperava alguma coisa, mas não, algo nesse tom de dedo no olho, canelada, quantidade de informações totalmente erradas, colocaram uma série de informações da educação, né? O próprio Ministério da Educação, o MEC, colocou de que não pode ser utilizado esse dado da alfabetização porque eles mudaram a metodologia. Então a gente precisa evoluir e discutir um pouco sobre esses próximos debates. Quando você tem ali um show de cortes para a rede social, as pessoas não estão vindo para debater. A questão é essa, as pessoas não estão vindo para o debate para debater a cidade. Nos bastidores, durante os intervalos dos blocos, também foram registradas confusões entre as campanhas. As de Nunes, Marina Helena e da Atena, por exemplo, se desentenderam pelo local em que cada grupo estava sentado. Bom, Dora Kramer, olhando esse debate, que não é o primeiro, né? Nós já destacamos aqui, a própria Manfredini falou, o que o eleitor consegue extrair acompanhando um debate como esse? Ô, Tiago, eu fico pensando, esse foi só o segundo debate, tá certo? A gente tem uma infinidade, tem uma marca, além das redes sociais, tem uma marca agora nessas eleições que a quantidade de debates eram muito menos, né? Não que isso seja ruim, eu acho ótimo, quanto mais debate, melhor e tal, mas esse tipo de comportamento, isso foi só o segundo, no primeiro da Band já teve confusão. Esse do Estadão, de novo. O Boulos, quando ele diz não tem sangue de barata, ok, mas o político que precisa se comportar e sabe que o adversário é um agente provocador, que é isso que o Pablo Marçal é, ele não se comporta, ele pode divertir as redes, ele pode se tornar conhecido, mas ele não impõe seriedade, ao contrário, ao debate de uma cidade como São Paulo, aliás, qualquer debate é importante. Então, eu não sei, o prefeito Ricardo Nunes até falou, o que será dos próximos debates? Eu acho que, na busca de audiência, de lacração, não sei se os patrocinadores de debates vão querer continuar nesse ritmo, desta maneira, porque isso pode ser muito engraçadinho no começo, mas eu acho que quando você fez a sua pergunta, né, inicial, como o eleitorado vai se posicionar? Aí é que está a questão, porque esse tipo de coisa também cansa. E os candidatos, principalmente Pablo Marçal, têm que estar atentos para o risco de cometerem nessa lacração uma infração eleitoral que possa lhes custar o registro da candidatura. Pois é, Vilela, de que forma, se esses debates continuarem assim, nessa alta temperatura, o eleitor não consegue tirar as próprias conclusões, escolher o candidato que mais oferece uma proposta que ele se identifique, né, o eleitor? Pois é, e nós estamos vendo aí talvez um novo contexto da realização desse tipo de debate. Quando a gente analisa esses últimos quase 40 anos, desde a redemocratização, você tem um período ali nos anos 80 de debates mais animados do ponto de vista da discussão. Depois, nos últimos anos, você passou a ter um período de mais calmaria, aqueles debates muito engessados e talvez agora, por conta da força das redes sociais, dos cortes, passou a ter um outro contexto, onde, eventualmente, o político ele se posiciona, muitas vezes, não pensando no desempenho no debate em si, mas pensando no desempenho que aquele corte vai gerar para as redes sociais. Eu vejo que isso é algo que existe um interesse em, através dessas imagens, desses cortes, dessas polêmicas, catapultar a imagem desses candidatos, mas tem o outro lado, que é, eventualmente, gerar uma descredibilidade por parte do eleitor, especialmente numa eleição que tem 2 turnos.